Boa noite a todos, bem-vindos à nossa segunda sessão das oficinas parentais de comunicação e linguagem. Ainda que sejam oficinas parentais, nós fazemos estas oficinas para todos os interessados. Hoje vamos falar então sobre birras, frustração e linguagem, o que é que está por trás. Já nos pediram algumas vezes este tema, é um tema sensível porque pedem sempre mais pela parte das birras, e a verdade é que, para quem ainda não nos conhece, nós somos terapeutas da fala no WordLab e as birras também têm aqui uma componente psicológica por trás. Mas decidi avançar com o tema e mostrar-vos qual é que é a ligação, principalmente da comunicação e da linguagem, com estas questões das birras e de que forma é que nós podemos utilizar a comunicação e a linguagem, para efetivamente acalmar as nossas crianças. Então, o objetivo das nossas sessões é apoiar os pais e educadores na compreensão daquilo que são as birras, e eu vou as par também, porque as birras são nada mais nada menos do que manifestações emocionais, e já vou falar um bocadinho, explicar um bocadinho esta questão. E promover então o uso da linguagem e da comunicação como uma ferramenta essencial para ajudar as crianças a expressar as suas emoções e a desenvolverem aqui a sua parte da autorregulação com algumas estratégias práticas e acessíveis que vos vou dar no final da sessão. Então, o que é que são estas birras, não é? As birras são explosões. Tipicamente explosões de frustração e descontrolo. Descontrolo emocional. São fenómenos típicos, perfeitamente normais e comuns, durante a primeira infância, entre os vamos lá, 1 e 4 anos de idade, mas elas podem aparecer também antes. Esta desregulação vai até aos 4 anos de idade, vamos dizer assim. Nesta fase, as crianças ainda estão a desenvolver muito a capacidade de regular as suas emoções e as emoções das crianças conseguem ser muito intensas, porque ou é a primeira vez que as estão a experienciar ou porque ainda as experienciaram poucas vezes, e a verdade é que até para nós adultos, muitas vezes é difícil exprimir sentimentos e encontrar palavras para exprimir determinadas sensações. Para as crianças, isto é, ainda mais difícil. Elas não possuem linguagem suficiente para expressar o que sentem e aquilo que pretendem e os desejos que possam não estar a ser atendidos. Outra coisa que acontece também, e o porquê das birras serem normais em crianças, e normalmente existe este limite dos 4 anos, mas elas podem durar um pouco mais, é que a nossa autorregulação e a autorregulação das crianças está dependente daquilo que é a maturação do nosso córtex cerebral, principalmente aqui, principalmente não, efetivamente aqui esta parte do córtex pré-frontal, fica aqui próximo do osso frontal, que está associada àquilo que se chama controle inibitório, que é o planeamento e a gestão dos impulsos. E a verdade é que no, na infância este córtex pré-frontal não está desenvolvido. Na realidade, ele só fica totalmente maduro, portanto, só atinge a maturidade plena, no início da idade adulta. E por isso é que também fazemos muita palermice enquanto somos adolescentes. Portanto, ahm, e na criança aquilo que acontece é que o córtex pré-frontal, desculpem, está muito, muito, muito imaturo. E isso significa que as crianças, por isso, simplesmente não possuem circuitos cerebrais que lhes permite autorregularem-se de forma consistente. Ahm, Mesmo as crianças que possam ter um QI mais alto, com 3 ou 4 anos, elas não conseguem racionalizar as emoções como nós adultos. E porque o cérebro não está preparado biologicamente para isso, portanto, o córtex pré-frontal não está preparado para isso. Por mais que a criança seja madura ou que pareça que tem mais idade do que tem, quando está na presença de uma emoção muito intensa, como raiva, tristeza, medo, facilmente o cérebro infantil fica sobrecarregado. E então este sistema emocional, que o nome técnico para ele é o sistema límbico, acaba por dominar toda a criança e todas as sensações da criança.
e ela perde o controlo e então surgem as birras. No fundo, as birras são descontrolos, emocionais, frustração desencadeada por qualquer motivo, não é? É um resultado perfeitamente natural do cérebro imaturo e nós temos que, de alguma forma, eu sei que é difícil porque também sou mãe, mas de alguma forma acolher essa birra e mais à frente já vos vou dar estratégias de como é que podem fazer utilizando a comunicação e a linguagem. O que é que acontece e porque é que temos que ser nós a acolher a birra? Nós adultos acabamos por ser o córtex pré-frontal que não existe na criança, se me permitem, não é? Porque temos que ser nós a ajudar a recuperar o controle, porque elas não conseguem racionalizar aquilo que estão a sentir, nem se conseguem expressar, e portanto temos que ser nós a servir de modelo e temos que ser nós, ajudar a recuperar o controle, a exprimir e a dar palavras àquilo que ela está a sentir, para que ela depois também consiga então dentro do que é o percurso típico do desenvolvimento, conseguir desenvolver essas capacidades internas e conseguir auto-acalmar-se, não é? Portanto, a parte da gestão das birras vai estar sempre muito do lado dos adultos e se nós não soubermos trabalhar e funcionar bem com isto, podemos estar aqui a não ajudar nesta maturação do córtex pré-frontal. Então, como já vos disse, porque é que acontecem as birras, não é? Dificuldades em gerir emoções intensas, hum, tristezas, zangas, assim, qualquer coisa é sentido com muita intensidade nesta altura. E como eles ainda não têm palavras, ou estratégias para se acalmarem, elas acabam por fazer aquilo que sabem melhor e que aquilo que sabem desde sempre, que é chorar e espernear, que é aquilo que um bebê faz, certo? Cada vez que tem alguma coisa, chora e esperneia e grita. Portanto, é aquilo que eles conhecem como o comportamento típico e é assim que eles expressam esta frustração, porque desde bebés que estão habituados a sempre que alguma coisa não corre bem, ou mesmo quando corre bem, não, mas é porque tipicamente quando não corre bem, choramos, gritamos e esperneamos. Não é? Outra parte que também vou falar um bocadinho no final é vamos tentar não confundir birras e estas frustrações com crises sensoriais ou manipulação, tá bem? Crises sensoriais podem acontecer muito com crianças neurodivergentes, perturbação espectro do autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ok? E muitas vezes eu ouço esta palavra a criança está, ele está a manipular, a criança é manipuladora. As crianças também não têm a capacidade de ser manipuladoras exatamente por causa disto. Elas não conseguem racionalizar o comportamento, muito menos pensar sobre esta racionalização para ainda estar. Porque manipular é isto, não é? Nós conseguimos aqui fazer um pensamento sobre qualquer coisa para incomodar o outro. Isto é demasiado para o cérebro da criança. Portanto, as crianças não são manipuladoras. hum, elas têm efetivamente esta incapacidade de conseguir exprimir-se e processar de alguma forma, racionalizar aquilo que está a acontecer. Hum, Qual é que pode ser? Eu acho que cá atrás ainda vou falar um bocadinho aqui das dificuldades em gerir estas birras. Hum, mesmo nós adultos, quando acontece alguma coisa, e pensem nisso, né? As crianças são mini pessoas. Se fôssemos olhar para elas, e é aquilo que eu costumo fazer muito e aconselhar os pais, olhar para elas como mini adultos, se fosse um adulto que está à nossa frente, provavelmente nós não lhe diríamos muitas das coisas que nós dizemos às crianças quando estão a fazer birras, não é? Porque não estamos a ajudar, não as estamos a orientar, não as estamos a acalmar, não é? Nós adultos temos muitas birras e muitas alturas de frustração,
na nossa semana, no nosso dia, mas já temos o nosso córtex pré-frontal ativo que nos, de alguma forma, ativa uma vozinha interior, não é? Que diz: tenho que esperar, vou ter calma, não posso responder, não posso reagir, não é? As crianças não têm isto. Hum, e muitas das vezes nós dizemos: para, não sei porque é que estás a fazer isso, ou está quieto, estou farta de te ouvir. Este tipo de coisas. Se vocês, se tivessem um adulto completamente descompensado à vossa frente, vocês não iriam fazer esse tipo de comentários. Iam era chegar ao pé dele e dizer: mas o que é que se passa? Estás bem? Precisas de ajuda? Então, comecem a olhar para elas como mini adultos e comecem a fazer exatamente essa coisa. O que é que se passa? Estás bem? Precisas de ajuda? No início pode ser difícil, mas eles vão dizer que ou querem um abraço, ou querem um beijo. Às vezes, muitas vezes, esta parte do só ter o contacto ou perceber que o outro está lá a ouvir e o outro acaba por ser a projeção dele para o regular, ajuda bastante. Portanto, sempre que tiverem uma criança a fazer uma birra à vossa frente, pensem nela como um adulto e o que é que fariam se efetivamente fosse um adulto. Eu acho que ajuda bastante. É uma das minhas principais dicas para lá da comunicação e da linguagem, ok? Então, qual é que é a influência da linguagem, nisto? A linguagem funciona assim como uma ferramenta de autorregulação. Primeiro, porque desde sempre, e eu digo-vos isto desde o dia 1 que faço quer estas oficinas para pais, quer os nossos webinars mensais, nós somos seres sociais e, como tal, nós comunicamos e faz parte da nossa essência enquanto seres humanos a comunicação. Quando nós não estamos capazes de comunicar ou de nos exprimir através da linguagem, nós não conseguimos regular-nos, ok? Portanto, e nós vemos isso, por exemplo, nos bebés e nas crianças no jardim de infância, ou nas creches. Há muitas crianças que mordem e que dão pontapés e que fazem birras. Tudo isto é, quero morder, quero dar pontapés, quero fazer muitas birras, acabam por ser manifestações de dificuldades em expressar-se. E dificuldades em expressar-se não é que tenham um atraso ou uma dificuldade de comunicação, é naquele momento aquilo é tudo tão intenso e eles não estão ou a conseguir manifestar aquilo que querem dizer, ou até a compreender aquilo que lhes é dito e então transformam em ações corporais, naquilo que mais uma vez sabem fazer melhor. Mirras, morder, dar pontapés. Portanto, quando temos crianças com um bom nível linguístico, acabamos por ter crianças também com menos birras, ou o nível linguístico ou o nível comunicativo. Eu vou falar sempre dos dois em paralelo e vocês já vão perceber porquê, não é? Existem inúmeros estudos longitudinais. Estudos longitudinais são estudos que seguem crianças desde a idade X até a idade Y, portanto, sempre a mesma ou as mesmas crianças e veem ao longo do seu desenvolvimento como é que as coisas acontecem. E há vários destes estudos que dizem que o desenvolvimento da linguagem está muito, muito ligado à capacidade de regulação das emoções. De que forma? As crianças pequenas com maiores capacidades linguísticas tendem a gerir melhor a frustração e a manifestar menos raivas em em idades posteriores. Portanto, em comparação com pares, que apresentam linguagem menos desenvolvida. Ou seja, o facto deles conseguirem exprimir, de colocar as coisas por palavras, faz com que eles não atinjam aqueles níveis de frustração. Porque imaginem, vocês estão a dizer uma coisa e alguém não vos percebe. Vocês dizem segunda vez e essa pessoa continua sem perceber. Vocês dizem terceira vez, vocês passam-se da cabeça. É isto que acontece num adulto. Já disse 3 vezes, já disse 1000 vezes. Quer seja para as crianças, com a família nós também dizemos isto, se calhar só não dizemos é lá fora no trabalho, mas estar sempre a repetir a mesma coisa deixa qualquer pessoa frustrada. Ora, imaginem se vocês estão a dizer alguma coisa e efetivamente do outro lado não são compreendidos. As crianças também ficam frustradas. E o que é que sucede? Birra, ok? Birra, bater, enfim, o que vocês se lembrarem. Se isto, e vocês que são pais, têm
esta perfeita noção. Nós adultos somos capazes de reformular as coisas que estamos a dizer. Uma pessoa não percebe a primeira vez, nós tentamos mudar a frase e explicar de outra maneira. E depois tentamos explicar de outra maneira. E depois passamos da cabeça, não é? A criança não tem esta capacidade de reformulação, porque ela não tem linguagem suficiente, nem tem vocabulário suficiente para fazer estas reformulações, não é? Então aquilo que ela faz é repetir. Diz de uma maneira, não a entendem, ela repete, continuam sem entender porque ela disse da mesma maneira. Ela repete terceira vez e frustra, ok? Portanto, há vários estudos que nos mostram isto. Se eles tiverem melhor capacidade de se expressarem e de falarem, as birras e esta coisa da raiva, porque depois são sentimentos extremos, acabam por aparecer menos em crianças mais velhas. Há um outro estudo onde as crianças foram seguidas mais ou menos desde os 18 meses, ano e meio, até aos 4 anos, e que nos mostra que as crianças com maior desenvolvimento linguístico têm menos expressões de irritação, e recorrem muito mais a estratégias verbais para obter ajuda. Portanto, acaba por mais uma vez corroborar outro estudo também anterior. Portanto, não só eles não frustram, como a própria expressão e a própria emoção acaba por nunca sequer se instalar. A linguagem é, assim, uma forma de autorregulação, e eu acho que é das primeiras, não é? Quando nós nos entendemos, nós acabamos por não frustrar, e a criança pode então usar as suas palavras, em vez de recorrer ao choro ou à agressão, não é? Ahm, Há efetivamente até uma altura do desenvolvimento linguístico em que as crianças começam a verbalizar as emoções e a perguntar o que é estar triste, o que é ter medo, para elas próprias tentarem perceber se é aquilo que estão a sentir quando efetivamente o sentem. E isto faz com que elas consigam perceber o que é que está a acontecer à volta dela e deixem de fazer aquele ahm, descontrolo que surge muito nas birras, porque elas depois não se conseguem controlar. As chamadas estratégias de coping, esta é uma das estratégias, não é? Perguntar que emoção é esta, que emoção é aquela, o que é medo, o que é tristeza, o que é raiva. Ahm, Redirecionarem-nos para outra atividade, às vezes cantar também ajuda. Depois cada criança é uma criança, mas já vos passo mais estratégias. Então, isto acaba por ser mais um resumo, não é? As crianças com menos vocabulário, com dificuldades de linguagem, têm mais dificuldades em comunicar o que sentem. E por isso, é normal que expressem o seu desconforto através do corpo. Então, aqui há algumas das manifestações, os gritos, os choros, as agressões e as fugas, porque também há crianças que depois fazem isso, não é? Ah, Pura e simplesmente viram as costas e vão-se embora. Ah, Existem outros estudos também, agora estou-me a lembrar, desculpa, e depois vou-me lembrando de diversas coisas, que os chamados late talkers, portanto, as crianças começam a falar mais tardiamente e que têm um vocabulário ah, abaixo do esperado para a idade, têm mais tendências a ter birras do que, lá está, do que as crianças que não são consideradas late talkers, que adquiriram vocabulário na idade esperada. Ahm, Dizer-vos que as dificuldades linguísticas podem não ser só da criança falar, do ela expressar-se, mas também podem ser do ela não conseguir perceber, ok? E por isso é que nós também temos que tentar adaptar a nossa linguagem. Ainda que olhemos para eles como adultos, de vez em quando eles são mini adultos, ou seja, eles não têm o mesmo vocabulário que nós. Nós temos sempre que tentar adaptar a linguagem àquilo que eles ainda percebem quando estamos a falar com eles. Isto depois também acontece muito, não é? Depois temos as birras por coisas que eles querem, coisas que não querem, mas eu já vos dou estratégias para essas birras que são talvez aquelas mais comuns e que toda a gente procura estratégias para. Mas não se esqueçam que, principalmente em crianças mais pequenas, as dificuldades podem ser não só por elas não serem percebidas,
mas também por elas próprias não estarem a compreender. E se eu tenho estado sempre a falar em comunicação e linguagem exatamente por causa disto, porque nas crianças mais pequenas nós já começamos a ter aqui algum desenvolvimento linguístico a partir dos 12, 18 meses, a nível verbal, oral, expressivo, não é? Porque elas compreendem antes. A verdade é que nós também podemos intervir e também podemos ajudar as crianças a regularem-se ainda antes dos 12 meses, ainda antes do ano. As crianças têm capacidade de comunicação e falámos disso no nosso webinar passado sobre comunicação, podem ver no YouTube. E uma das formas que as crianças têm de comunicar, os bebés têm para comunicar, para ficar explícito que é antes do ano, um, até aos 12 meses, é através do choro, mas também através do gesto. Portanto, e nós, terapeutas da fala, podemos potenciar essa utilização do gesto, coisa que toda a gente usa, não é? Ensinamos por volta dos 7, 8 meses os bebés a dizer adeus, podemos ensiná-los a fazer muitos outros gestos. Quem tiver curiosidade sobre a questão dos gestos também pode entrar em contato connosco. Eu sou instrutora certificada do programa Baby Science e todas nós no World Lab trabalhamos com o programa. Inclusivamente eu usei muito com o meu filho, portanto utilizei na primeira pessoa e facilita muito a comunicação enquanto eles não são capazes, não têm capacidades motoras para dizer palavras, tá bem? Eles conseguem se fazer entender por gestos. E agora estava-me a lembrar que há vários estudos que mostram que as crianças conseguem comunicar com gestos, depois o gesto cai, tá bem? Não atrasa o desenvolvimento linguístico de todo, até promove, tá bem? Mas as escolas e as creches que utilizam algum tipo de programa, não só o Baby Sign, mas outros programas, estes gestos, quando fazem parte da rotina das escolas, o número de agressões e de birras e de frustrações diminui exponencialmente, não é? O que é que eu vos posso dizer mais? De um modo geral, este slide serve para aqui para fazer um resumo de que menos linguagem também significa menos ferramentas de negociação e de expressão e de compreensão, o que se predispõe a birras, não é? Acontecem aqui mais birras. Hum, a criança sente-se muitas vezes encurralada pela incapacidade de comunicar e a única forma que ela tem que se exprimir é através do corpo, não é? São estas manifestações do corpo. Então, como é que nós podemos ajudar? Eu fiz aqui, nós fizemos aqui uma seleção de algumas ferramentas que podem funcionar para quase todos, ok? Depois não se esqueçam que cada criança é uma criança, mas nós fazemos acompanhamento especializado. Caso precisem de nós, podem nos contactar através do nosso e-mail, geral@wordlab.pt, das redes sociais, do nosso Instagram, Facebook ou do WhatsApp também, se precisarem de nós. Mas uma das primeiras, e eu acho que já tenho vindo a falar um bocadinho ao longo da noite, é nomear emoções. Portanto, ensinar a nomear emoções desde cedo. É fundamental que a criança consiga construir um vocabulário emocional, ok? Dar nomes aos sentimentos, construir frases com os sentimentos. Sei lá, por exemplo, estou zangado porque não posso ver televisão, ou estou zangado porque está na hora de ir embora do parque. Ahm, ou nós dizermos isso no início, temos que ser nós também. E ele está a fazer a birra e nós dizemos assim: eu sei, estás zangado porque tens que sair do parque, não é? Ou está, eu percebo, estás zangado porque não podes ver mais televisão, não é? Lá está, no início temos que ser nós adultos a conseguir fazer isto e a transformar em palavras aquilo que eles estão a dizer, está bem? Por um lado, valida a emoção deles e eles sentem-se acolhidos e a birra diminui, não é? Porque eles sentem-se acolhidos, olha, ela percebeu, ou ele percebeu, não é? Por outro lado, estamos a fornecer linguagem para que eles no futuro se consigam expressar, não é? No futuro já vai ser a dizer, olha, em vez de fazer uma birra, vai dizer, estou cansado, hoje estou cansado, que é aquilo que nós fazemos como adultos, não é? Não me chateias que hoje estou cansada. Em vez de começarmos a chorar e a espernear. Portanto, conversem sobre as emoções. Estas conversas devem
ter, para mim, conversas diárias. Claro que vamos mais uma vez atender à idade da criança, começar a explicar o que é estar feliz, o que é estar triste, o que é estar zangado, o que é estar cansado. Eu acho que estas são as essenciais. Depois, o que é ter medo. No futuro, talvez, o que é raiva, porque acaba por ser mais intenso, não é? Mas devem fazer disto uma rotina diária. Em momentos calmos, não é? Convém que quando a criança tenha a birra, ela já perceba que nós estamos a dizer, eu sei, estás cansado porque não dormiste a sesta hoje, ou eu sei, estás triste porque não podes ver televisão. Se nós só dizemos isto na altura em que as coisas acontecem, ele não vai saber o significado triste. Portanto, aproveitem momentos calmos, ou pequenos aborrecimentos, que não sejam birras gigantes para dar nome às coisas e de forma apropriada. Além do mais, existem imensos livros. Há imensos livros sobre as emoções e nós aqui no Word Lab somos apologistas das leituras desde cedo, desde sempre, desde a barriga da mãe. Podem ler para o vosso bebé crescer na barriga. Depois, quando eles crescem, todos os dias uma história, pode ser sobre sentimentos, pode ser sobre princesas, sobre príncipes, sobre aquilo que vocês quiserem. Mas há imensos livros sobre sentimentos que nos ajudam, a dar vocabulário e a trazer para aqui esta parte da linguagem, não é? Para que elas percebam o que é que são as emoções e que todas as emoções se podem transformar linguisticamente e em linguagem, em vez de reagir só de forma impulsiva. Isto até depois te faz um adulto mais controlado, não é? Porque se ela souber desde cedo como se regular, depois em adulto também vai ser muito mais regulado. Hum, Portanto, nomeiem, conversem, leiam histórias, usem palavras, usem a vossa própria experiência. Olha, a mãe hoje também está cansada, também estou um bocadinho zangada. Será que podes dar um abracinho também? Vamos aqui tentar acalmar-nos os dois, porque depois, muitas das vezes, o nosso cérebro também tem outra coisa muito interessante que são os neurónios em espelho, que as da criança também estão em desenvolvimento, mas os nossos já estão desenvolvidos. E o que é que acontece? A criança está com uma birra. E nós, com os nossos neurónios em espelho, depois começamos a ficar cansados e começamos a ficar frustrados e com vontade de fazer birra também. E depois torna-se o caos. Portanto, aí nós temos que silenciar os nossos neurónios em espelho, tá bem? E perceber que o adulto somos nós. E que vamos ter que ser nós a dar as ferramentas à criança para ela acalmar, tá bem? E isso muitas vezes também pode passar por esta questão de chegar ao pé dela e dizer: olha, eu sei, tu estás zangado porque não podemos ficar. Mas a mãe também está a ficar zangada e a mãe também está cansada e nós precisamos mesmo de ir embora, ok? Parece que isto é conversa da treta, mas não, isto funciona mesmo, não é? Porque eles depois eles sentem esta validação também, portanto, veem que nós estamos a ser, hum, que nós estamos a perceber aquilo que eles estão a sentir e que nós também o sentimos, não é? Outra fase que também aparece muito no desenvolvimento da linguagem e é interessante. Nós trazemos aqui este autor, que é o Vygotsky, que nos fala que por volta dos 2, 3 anos, e vocês apercebem-se isso, certeza, se já tiveram crianças a passar por esta idade, que elas começam a falar sozinhas. Portanto, nós acabamos por desenvolver esta capacidade da linguagem interior. Esta voz que nos surge no fundo da cabeça, muitas vezes, não é? Ah, o nosso id a dizer faz isto, não faças isto, eu estou assim, eu estou assado. Portanto, primeiro a criança desenvolve isto, mas de uma forma audível, não é? Ela começa a falar sozinha durante brincadeiras ou tarefas que são mais difíceis. Ahm, é- Podemos-lhe chamar uma autofala, não é? Ela começa-se a guiar a ela própria através destes comportamentos linguísticos, praticam a autorregulação. Muitas das vezes nós ouvimos dizer até com as bonecas: não, não podes fazer isso, não é? Ou está tudo bem, já passou. É uma coisa que os pais também dizem muitas vezes, não é? E indo aqui ao está tudo bem e já passou, é outra estratégia que eu também uso no controle das birras e no controle emocional, que é, em vez de nós dizermos, afirmarmos está tudo bem ou já passou, mais uma vez, pensarmos nele como adultos.
Se vocês estivessem numa descarga total e chegasse alguém ao pé de vocês e dissesse está tudo bem, já passou, que é o equivalente a dizerem o quê? Tem calma. Uma pessoa fica pior que a Samuel, né? Eu acho que na criança isso também acontece. Eu acho não, eu tenho a certeza que na criança isso também acontece. Mas isto está tão enraizado em nós, mesmo enquanto filhos, não é? Porque os nossos pais diziam, está tudo bem, já passou, isso não é nada. Acho que é desvalorização total, não é? A criança está a sentir alguma coisa, por isso ela precisa de ser validada. Então eu transformo isto em perguntas, que é em vez de dizer está tudo bem, eu digo estás bem, está tudo bem, já passou, para ela me dizer se sim ou se não. E não uso tem calma, não é? Porque tem calma numa situação de stress, ninguém se acalma. Portanto, sempre que vocês tiverem vontade de dizer está tudo bem, já passou, isto não é nada, também esqueçam, tá bem? Transformem em pergunta, porque na verdade aquilo que vocês estão a fazer é perguntar à criança se está tudo bem. Perguntar à criança se aquilo já passou e não dizer-lhe que já passou, dizer-lhe que aquilo tem que terminar, está bem? Hum, Acho que a nível do desenvolvimento da linguagem está. Outra coisa que nós podemos fazer é, e isto é sempre muito importante, rotinas, não é? As crianças pequenas regulam-se melhor quando se sentem seguras e sabem o que é que vai acontecer. Portanto, antecipar tudo é o nosso papel enquanto pais e enquanto adultos, ok? Tornar um ambiente previsível. Elas regulam-se quando se sentem seguras, termos rotinas consistentes, elas saberem, sei lá, que depois do banho vão comer ou que quando chegam a casa vão primeiro brincar e depois vão lanchar ou vice-versa. Ter rotinas consistentes é essencial para uma criança e é uma ótima maneira de evitar birras. Quando efetivamente temos que sair das rotinas, é explicar o que é que vai acontecer. Olha, nós hoje, quando chegarmos a casa, vamos primeiro tomar banho porque a mamãe atrasou-se e só depois é que vamos comer, ah, seja o que for. Se nós anteciparmos aquilo que pode ser o motivo de uma birra, explicarmos à criança antes de acontecer, essa birra não vai acontecer, ok? É certo, não é? Outra coisa que acontece muito, e eu acho que é um dos maiores motivos de birras, ah, quando as crianças estão a ver ou quando as crianças estão a fazer alguma coisa e é hora de jantar e nós dizemos, "Vá, tens que arrumar os brinquedos ou tens que apagar a televisão ou tens que, sei lá o quê, porque está na hora de jantar." Ora, mais uma vez. Pensem em vocês, enquanto adultos. Estão a ver uma série, estão a ver um filme. Vocês param o filme a meio ou a série a meio para irem jantar ou acabam o episódio? Não. Deixem os miúdos acabar aquilo que estão a fazer. Não é? No fim de o episódio X, claro que não podem estar a ver um filme de uma hora, não é? Senão não dá. Mas no fim deste episódio vamos comer. Quando terminares aquele puzzle, vamos comer. Não é? Não a meio, porque vai dar asneira, não é? Para nós também daria asneira. Portanto, pensem um bocadinho naquilo que é, ou o que é que vocês sentiriam se estivessem a fazer a mesma coisa, não? Ou comecem a dar tempo. Daqui a 10 minutos vamos jantar. Daqui a 5 minutos vamos fazer não sei o quê. Olha, já só tens 2 minutos, está bem? Portanto, antecipar que traz muito esta conexão. E esta ligação afetiva com adultos, é uma base para a regulação. Elas têm que confiar em nós para que também deixem de fazer birra, também. Quando ela se sente amada, quando ela se sente compreendida, ouvida, respeitada, ela tolera melhor, as pequenas frustrações do cotidiano e não exponencia as eventuais grandes frustrações que possam vir a acontecer. Hum, ter sempre também uma atenção positiva, brincar, sempre que estamos a brincar com as crianças para fazer esta conexão afetiva, estarmos presentes, estamos a brincar com as crianças, estamos a brincar com as crianças, não estamos a fazer mais nada, ok? Eu sei que há momentos em que depois temos que fazer outras coisas, mas haver aqui momentos de ligação e de, perdão, conexão
para que elas confiem em nós e para que elas respeitem aquilo que nós estamos a dizer. Depois, oferecer escolhas também diminui as birras e aqueles movimentos todos corporais, seja qual for, nós falamos aqui em birras porque é aquilo que envolve tudo, não é? E também ajuda muito na promoção da autonomia, não é? Muitas vezes, estas frustrações da criança resultam porque ela sente que não tem controle nenhum sobre aquilo que lhe acontece. E a verdade é que ela, desde muito cedo, também por volta dos 2, 3 anos, ela começa a perceber que tem voto na matéria, que pode fazer coisas, também. E então, se nós decidimos tudo por ela, se nós fazemos tudo por ela, se nós... também gera frustração, não é? Ofereçam escolhas, não é? Em vez de dizermos, por exemplo, veste o casaco agora, nós podemos pôr, queres levar o casaco vermelho ou queres levar o casaco azul? Queres calçar as galochas ou queres calçar as botas? Ah, dar-lhes opções. Não pode ser a opção. Isto depende, às vezes também acontece. Se não calças as galochas, vais descalço. Não pode, ok? Portanto, ou as galochas ou o descalço, eles não percebem. Porque eles são muito literais. E para eles nós estamos a dizer ou calças as galochas ou vais descalço. Ele, olha que giro, vou descalço. Porque eles são literais, eles não percebem. Em determinada fase, só mais adiante é que eles conseguem perceber estes segundos sentidos da linguagem, está bem? Portanto, quando nós dizemos esta coisa, mesmo que seja com uma voz diferente, mesmo que seja a gritar, eles só ouvem, olha que giro, ou vou de galochas ou vou descalço. E aquilo para eles é uma escolha. E obviamente eles vão escolher aquilo que parece mais parvo, porque as crianças têm esse dom de escolher aquilo que é um bocadinho mais parvo, está bem? Deem-lhes também responsabilidades, ajudar a pôr a mesa, por exemplo, a ajudar a arrumar brinquedos. Ahm, Aumenta muito esta questão da autonomia e diminui a frustração. E também liga, e também faz esta conexão afetiva, entre as crianças e os pais, está bem? Depois, reforço positivo. Eu sei que depois há muitas correntes, e eu própria também sou muito apologista de Montessori. Montessori não permite aquilo, reforço positivo, mas nem, não podemos ser tudo ou preto ou no branco. Podemos fazer aqui uma área cinzenta e nós, terapeutas da fala, e assim como muitos outros profissionais da primeira infância, reforçamos perdoem-me, a redundância, o reforço positivo, está bem? Reforçar bons comportamentos, em vez de dar atenção só quando a criança se porta mal, fazer festas quando eles fazem alguma coisa bem, pá, muito boa, conseguiste, olha, estás a ver, muito bom, mesmo depois de uma birra, damos um abraço no fim, dizemos, olha, estás a ver, conseguiste acalmar, estás bem, foste um corajoso agora, dar este tipo de reforço. Ah, ajuda a que estes comportamentos sejam reforçados. Se nós só estamos a dar reforço aos comportamentos negativos, também são os comportamentos negativos que vão surgir mais vezes. Portanto, façam aqui reforços positivos de bom comportamento. Eu sei que é quebrar padrões, mas eu acho que estas novas gerações e as nossas gerações vieram mesmo para isso, para quebrar padrões. Vocês podem encontrar vários livros que falam sobre isto, não é? E já devem ter visto, de certeza, parentalidade consciente, parentalidade positiva. Portanto, um bocadinho de tudo, sem sermos extremistas, eu acho que pode ser vantajoso, está bem? Depois, acima de tudo, modelagem e corregulação. E isto é o quê? As crianças aprendem como? Para além do brincar, que lançámos esta semana, que elas aprendem muito a brincar, as crianças aprendem a observar os adultos, não é? Nós somos os ídolos deles. Portanto, se os pais e os educadores e os professores se mantêm calmos perante contratempos e modelam o seu comportamento e são capazes de se autocontrolar, as crianças vão interiorizar esse tipo de respostas e vão também elas tentar fazer isso também. Desenganem-se. Nunca é o faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não pode ser. Tem que ser faz o que eu faço. As crianças e nós adultos também aprendemos pela observação, pelo comportamento, né? Nós queremos, mesmo enquanto adultos, ser iguais aos nossos ídolos. E os ídolos da criança são quem? São os adultos, são os pais, são os educadores e por aí fora. Portanto, se querem que ela seja regulada,
e controlada, têm que praticar vocês mesmos isso. Contem até 10, arranjem livros de autoajuda, seja o que for. Portanto, se o adulto não estiver regulado, não se esqueçam, vocês vão ser o espelho daquela criança. É a partir de vocês que os neurónios em espelho delas se vão desenvolver. Se vocês perdem o controle quando ela está a fazer uma birra, ela não vai ser capaz de se acalmar sozinha, está bem? Estejam ao lado deles. Uma coisa que resulta muito com as crianças, não só nas birras, mas que eu aconselho sempre, quer que vocês estejam em processo comunicativo, quer estejam a falar para eles, quer seja numa birra, é descerem ao nível deles, está bem? Falem com eles, olhos nos olhos, para que eles sintam que vocês se puseram no tamanho deles, ok? Isso ajuda muito, ajuda mesmo bastante. Portanto, falar com a criança no nível deles, ajoelharem-se, tentarem nos acalmar lá embaixo, não é pegar neles ao colo, também é tentá-los acalmar lá embaixo, mostrar que vocês conseguem ir ter com eles lá embaixo e não tem que ser sempre eles a vir cá em cima, tá bem? Portanto, modelem o vosso comportamento e regulem-se também nesse sentido. Então, em jeito de resumo, a linguagem permite-nos expressar, permite-nos, através desta expressão de sentimentos e desejos, reduzir os nossos comportamentos impulsivos, resolver os conflitos e autorregular-nos. Portanto, sem a questão da linguagem e sem a questão da comunicação para os bebés, isto torna-se muito difícil. Fazer aqui a salvaguarda novamente que fiz no início também, não confundir as questões das birras com outro tipo de desregulações típicas das perturbações do neurodesenvolvimento, não é? Portanto, nas crianças neurodivergentes. As crianças, por exemplo, com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, têm dificuldade em esperar. Ok? E têm muitas dificuldades na autorregulação. Portanto, aquilo não são birras, são mesmo desajustes. Elas precisam de ajustes ambientais e de treino de competências de autocontrole, está bem? Por outro lado, as crianças com perturbações de espectro de autismo também podem não estar a ter birras. Aquilo que elas têm é sobrecargas sensoriais, está bem? A nível sensorial é tudo muito intenso e eles só querem é fugir, não é uma birra. Portanto, são desregulações internas intensas que precisam de atenção de técnicos especializados, não é? Portanto, quando estamos a falar de crianças neurodivergentes, não estamos a falar da mesma coisa. Tudo aquilo que eu vos falei agora e durante já acredito que já há longo tempo, porque eu depois não meço o tempo e falo com desunho, é para crianças típicas. Não? Então, sinais de alerta, e eu prometo que agora vai ser mais rápido. Embora as birras façam parte do desenvolvimento, existem então situações que elas podem indicar necessidade de atenção especial. Quando são muito frequentes, quando são muito longas, quando são muito intensas, que nós não conseguimos controlar de nenhuma maneira, também é de procurar ajuda, não é? Seja ela qual for, no pediatra, no psicólogo de desenvolvimento, conosco, ainda que nós não façamos intervenção em birras, mas nós podemos direcionar-os para o profissional de saúde mais adequado para aquilo que é a vossa situação, está bem? Quando temos e começamos a desconfiar também de atrasos de desenvolvimento da linguagem, ou seja, quando estas birras surgem porque a criança não se expressa bem ou porque não compreende bem, também. E aí o profissional adequado somos efetivamente nós, porque vamos ajudar aqui e potenciar quer a comunicação, quer a linguagem. Quando há reações muito intensas a mudanças ou regras, quando aquilo é demasiado desproporcional, está bem? Quando há uma recusa sistemática à comunicação verbal, nós estamos a falar com eles, eles estão sempre, não, hum", e não querem conversar connosco e não, portanto, se isolam muito, está bem? E crianças que explodem porque não sabem o que dizer, como dizer. É um bocadinho o sumo daquilo que temos vindo a falar até agora. Então, estratégias práticas. Eu acho que já vos fui falando um bocadinho disto ao longo de todos os slides, mas modelar esta linguagem emocional desde cedo, está bem? Estás frustrado porque não sei quê, estás zangado porque eu não te dei não sei quantos, olha, a mãe também está zangada porque eu estou cansada, enfim, verbalizem tudo, está bem?
para que eles também consigam começar a dar nome àquilo que estão a sentir. Criar rotinas verbais, isto também funciona, não é? Quando estamos zangados, respiramos fundo e dizemos, ou quando estamos zangados, respiramos fundo, hoje não está a sair, e contamos. E há uma que eu utilizo particularmente desde cedo com o meu filho, que eu acho que resulta bastante, que tenho ideia, se a memória não me falha, e para eu ter ideia, porque a memória não me está a falhar, que aprendi com a educadora do meu filho, que é o cheirar a flor, soprar a vela. Cheirar a flor, soprar a vela. E nós sabemos de várias técnicas de relaxamento e yogas e mindfulness que agora existem, que a respiração nos volta a pôr no sítio, né? Nos traz para o aqui, para o agora e nos acalma. Portanto, cheirar a flor, soprar a vela. Usar os livros, as histórias e os jogos para desenvolver vocabulário emocional. Vocês encontram 500 coisas à venda hoje em dia e online, até gratuitas, sobre emoções. Incentivar a fazer os pedidos verbais antes de satisfazer pedidos físicos, ok? Eu já percebi, não é? Tu não estás bem. Eu já percebi, quando eles estão naquelas berras intensas, eu já percebi, tu não estás bem. Diz-me o que é que precisas, no que é que eu te posso ajudar, não é? Fala comigo, usa as tuas palavras, o que é que estás a sentir, não é? Que é para trocarmos esta parte física e corporal por palavras. Isto no início ajuda bastante. No início, porque depois as birras desaparecem, se vocês começarem a utilizar estas estratégias, ok? Diz-me o que é que estás a sentir, diz-me como é que eu te posso ajudar. Olha, eu assim não te consigo ajudar. Estás a chorar muito, eu não consigo perceber. Diz-me, precisas de um abraço? Precisas que te deixe um bocadinho? Precisas de um colinho? Ok, vamos verbalizar tudo, também? E validem as emoções das crianças, mantendo sempre os limites, não é? Porque também não os podemos deixar extravasar. Eu percebo que estás triste, mas também aprendi há pouco tempo que nós não devemos dizer o mas, né? Até para nós adultos, nós sempre dizemos: Ah, trabalhaste muito bem, mas nós já sabemos que vem a asneira. Então é trocar, já não sei onde é que eu aprendi isto, num dos vários livros que vou lendo por aí, é o trocar o mas por o problema é. Eu sei que estás cansado, eu sei que não queres ir à escola. O problema é que eu tenho que ir trabalhar. Portanto, é trocar o mais por o problema. Eu acho que é como falar com as crianças para que as crianças falem consigo. Não é assim o nome do livro, mas é qualquer coisa do género. Então, terminamos com a nossa atividade prática e eu gostava que vocês conseguissem mesmo fazer isto em casa. Ahm, trocar, ou na verdade o título é Palavras para as Emoções. Vamos construir um mapa emocional. Portanto, ajudar os nossos filhos a identificar palavras que podem usar, desculpem, ajudar os pais a identificar palavras que podem usar com os filhos para nomear as emoções e as reações do dia a dia. Para quem está aqui hoje, eu vou enviar por e-mail, aquilo que vos vou mostrar a seguir. Para quem nos está a ver através do YouTube, por favor, utilizem mais uma vez o nosso e-mail geral, wordlab.pt, ou as nossas redes sociais, ou o nosso WhatsApp. Peçam este handout, no fundo, e nós enviamos. E então eu vou-vos mostrar, deixem-me só aqui procurar o fecheiro certo. E vou mais uma vez, onde é que isto está? Compartilhar a tela convosco e fugiu. Está aqui, mapa emocional, ok? Mais uma vez eu vou-vos enviar isto e no fundo é usar esta folha para praticar então frases com o vosso filho que vos ajudem a identificar e a verbalizar emoções. Por exemplo, escolher uma emoção por dia, estão à vontade, fazer o que quiseres, não é? E tentar usar essa frase no momento certo. Mais uma vez, com empatia, com calma, o modelo são vocês. Vejo que estás zangado por, ok? E depois
disto acontecer, não é? A criança está zangada e nós validamos, vamos explorar o conceito de zangado o resto do dia, tá bem? No dia seguinte, a criança está triste por algum motivo. Estás triste porque eu não te dei um gelado hoje, não é? E depois, olha, quando as coisas acalmarem, não é? Percebeste o que é estar triste? Diz lá o que é que sentiste quando estavas triste. Tinhas um aperto no peito, tinhas vontade de chorar, o que é que aconteceu, não é? Parece que estás frustrado porque, não é? Percebo que estás com medo porque, validar aqui muito. E depois também temos as partes positivas, né? Vejo que estás entusiasmado com amanhã vamos à praia, vejo que estás muito feliz, né? Amanhã é a festa de anos do amiguinho tal, vejo que estás muito feliz, estás muito entusiasmado. O que é que estás a sentir? Estás feliz porque hoje te dei um gelado, né? Eles são fáceis de agradar. Estás cansado porque não dormiste a sesta, não é? Vejo pelos teus olhinhos, estás com olhos de cansaço. Portanto, o desafio é tentar usar uma destas frases todos os dias, durante pelo menos uma semana, pelo menos para explorar as emoções mais básicas e, acima de tudo, verem como é que a criança reage ao ouvir as palavras, que vocês estão a dizer e separa, aquilo que ela está a sentir ou se ela própria depois também acaba por verbalizar. E partilhando mais uma experiência pessoal convosco, o meu filho de vez em quando está assim mais triste, em vez de dizer que está. Agora também já verbaliza mais o triste, mas não verbalizava tanto o triste, ele dizia: Mamãe, sinto-me de chorar. Que é aquela sensação, né? Uma pessoa quando está triste tem vontade de chorar. E como o chorar é o comportamento motor, ele dizia muitas vezes: Mamãe, sinto-me de chorar. Portanto, ele verbalizava e eu conseguia perceber que havia ali qualquer coisa. Então, mas estás triste, filho? Mas o que é que foi? Porquê é que estás triste? Explica lá à mãe. Portanto, isto acaba por ajudar muito. Comunicação e birras estão mesmo muito, interligadas. E agora que parei o compartilhamento é que vi que realmente estendi-me bastante. Muito obrigada por terem assistido. Eu vou parar a gravação e vou dar espaço às vossas dúvidas.